Eu fiz um propósito de ler a Bíblia todo dia, então eu vou começar a partir de hoje, tá? Eu vou começar no princípio. Se você quiser fazer esse objetivo junto comigo e ler a Bíblia, quem sabe a gente encontra um caminho diferente, né? Às vezes você tá aí querendo ler, mas não tem tempo, então eu vou ler e você escuta. Coloca no teu foninho de ouvido e vai escutando, tá bom? Daí quem sabe assim você acaba ouvindo a palavra de Deus, né? Desde o princípio, né? E assim a gente vai junto ler a Bíblia, tá? Um capítulo por vez. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, a criação dos céus e da terra e tudo que há nele. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã e o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e as águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã e o segundo dia. Disse também Deus: ajuntai-se as águas debaixo dos céus. Num só lugar apareceu a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ajuntando das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas, que deem sementes e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para os sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros do firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas e enxames de seres vivos, seres viventes, e voem aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitais. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra,
e de todas as árvores em que há fruto. Quem der semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde que será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã, o sexto dia. Assim, pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a tua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. A formação do homem está em Gênesis dos céus e da terra. Quando foram criados, quando o Senhor Deus criou, não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bédelio, é a pedra de ônix. Segundo o rio, chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falharei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formando da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem e todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com a carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e a trouxe. E disse o homem: esta afinal é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto o varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se 2, uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então eu li o capítulo 1 e o 2. Amanhã eu leio o 3. E assim a gente vai lendo um pouquinho por dia, tá bom? Se você quiser acompanhar, amanhã tem mais. Beijo, um bom dia.